Vou começar então Lucas 10, 25 e 26. Já a primeira vez Jesus citando, primeira vez no episódio, no caso, não cronológico, Jesus citou a Bíblia. Diz assim: E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova, e disse: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: Que está escrito na lei? Como interpretas? Aqui Jesus lança duas perguntas muito boas. O que está escrito? Sabe? Hoje a gente tem muito ensino que pega um pedaço do que está escrito e um pedaço do que achar melhor ou do que tiver vontade de fazer. Cara, tu tá sendo muito generoso. Porque a gente tem muito ensino que parte de coisas que nem sequer estão escritas. Que viraram ditado e as pessoas acham às vezes que estão escritas. Exato. Né? Jesus ele faz essas duas perguntas e é muito louco isso, cara, porque a gente já teve conversa sobre isso e é um ensino comum no nosso meio. Jesus ele não responde com respostas, ele normalmente responde com outras perguntas. Por que ele faz isso? Cara, é arrogante, mostra inteligência. Cara, a psicologia vai dar vários motivos, tá? Mas, normalmente, quando a gente lê os evangelhos, a gente percebe que Jesus faz isso para que haja uma conscientização. Então, o cara veio com uma pergunta, e não é um cara qualquer, é um mestre da lei, na King James vai dizer um advogado da lei levantou-se e pergunta: mestre, o que fazer para herdar a vida eterna? Então, não é um cara que vem com uma pergunta do nada, é um cara que sabe o que está escrito, ele tem uma linguagem judaica, ele tem uma linguagem religiosa, ele fala sobre vida eterna já na arrancada. Jesus lhe propôs, diz o texto, o que está escrito na lei. Então, tipo assim, cara, eu não vou te dar uma resposta pronta. Tu vai ter que pensar, tu vai ter que construir o raciocínio junto. Quando que Jesus dá respostas prontas? Cara, quando são pessoas humildes, pessoas simples, pessoas que não têm talvez o conhecimento do que está escrito, ele vai vir com uma resposta já mais clara, mais óbvia. E mesmo assim não é sempre, cara. Nem sempre. Então é muito legal a gente perceber. A gente está começando um trecho que é um dos mais famosos, né, que é a parábola do bom samaritano, e ela vai desenrolar, a gente vai desenrolar isso aqui junto, mas Jesus ele já arranca com essas duas perguntas. Primeiro, o que está escrito? Existe um termo que é uma palavra gigantesca, é até difícil de falar, mas eu vou tentar, que é o pressuposicionalismo. Jesus está apontando para o seguinte: qual é o pressuposto? De onde parte a pergunta? Do que a gente está falando? Então Jesus já está colocando o cara no mesmo pressuposto que ele tem para si, que a Escritura é a palavra de Deus. Sim. Entendeu? Esse é o pressuposto básico da conversa deles, é o que Jesus está fazendo. O que está escrito. Segundo, como tu interpretas. E esse interpretas, a gente não pode confundir com aquele não parte de interpretação humana que Pedro vai falar. Porque Pedro ele não está falando sobre homens interpretando o que está escrito. Pedro está falando sobre homens que estão escrevendo. Lembra lá do texto de 1 Pedro, se eu não me engano? 2 Pedro 1 e 2, eu acho. Excelente. Então lá Pedro vai dizer o seguinte: homens divinamente inspirados por Deus, escreveram as escrituras, e isso não partiu de interpretação humana. Compelidos pelo Espírito. Excelente. Não partiu de interpretação humana. Lá Pedro está falando sobre pessoas que estavam escrevendo. Ele está se referindo aos escritores do Velho Testamento. Aqui, Jesus está falando sobre o leitor. O leitor ele tem que ter as ferramentas certas para interpretar. É o que a gente já falou em algum episódio anterior também. A forma de leitura de um livro histórico do Velho Testamento, ela tem que ser diferente da forma de leitura, por exemplo, de um salmo, do livro dos Salmos. Por quê? Porque são textos diferentes. O histórico se propõe a contar uma história. Os Salmos não está contando uma história. Os Salmos são canções. Faz parte de um saltério, uma coleção de canções que eram entoadas em momentos diversos da liturgia judaica.
Então, existe sim uma forma de interpretar a Escritura. Qual a melhor forma de interpretar a Escritura? É o que a gente está falando há horas. Não é nem desde o episódio 7, eu acho que é desde o episódio 1. A gente fala, a Bíblia interpreta a Bíblia. O que Jesus está convocando esse cara a fazer é como que tu interpreta a lei? Como que tu está lendo o que está escrito? O pressuposto é a Escritura, eles estão falando da mesma coisa. Jesus não está falando da Bíblia e o cara está vindo com o Alcorão, vou usar o que tu já citou. Não, os dois estão partindo do mesmo pressuposto básico. A Bíblia, a Escritura, o Velho Testamento. E isso é muito legal, cara. Sim, porque apontando para a Bíblia, para a lei, para a Escritura, ele já tira muitas outras coisas. Claro que, óbvio que Jesus sabia que, pelo linguajar e por ser Deus, de onde aquele cara era, mas ele deu um ponto de partida. Cara, a gente nem vai arrancar daqui se não for pela Escritura, se não for pelo que está escrito. E é uma lição que a gente tem que aprender hoje. Eu tava lembrando agora, tipo, na minha época de faculdade, cara, às vezes os caras chegavam com umas perguntas e talvez faltou isso. Cara, de onde tu tirou isso? Eu lembro que teve um colega que ele sabia que eu sou cristão, e aí chegou lançando assim, pô, o pessoal acredita na Bíblia até hoje porque ela foi propositalmente escrita atemporal. Tudo é atemporal nela. A gente tem coisas que são, sim, atemporais, mas tem coisas que já aconteceram, e tem coisas que ainda vão acontecer que não são atemporais, são um tempo específico. Eu nem lembro que rumo que tomou a conversa, mas eu tava lembrando disso hoje. Sabe? Então, tipo, mas eu devia ter perguntado, tá, mas com base em que tu diz isso? Sim, vamos começar a conversa, os dois do mesmo solo, do mesmo chão. Tu tá lendo a chão? Bíblia ou tu tá vendo um corte, um reel no Instagram ali do Ateus 2023? Né? Então, é uma coisa que a gente pode entender, tá? Qual o ponto de partida? Porque daqui a pouco tu vai gastar horas de discussão com o teu ponto, o outro, meu ponto de partida é minha experiência. Acabou. Não tem o que fazer. Por isso que é legal essa palavra comprida, é difícil de falar, pressuposicionalismo, partir do mesmo pressuposto. Quando a gente está aqui com a Bíblia aberta, e vocês com a Bíblia aberta, a gente está partindo todos do mesmo pressuposto, da Bíblia. Cara, se a gente tiver com a Bíblia aberta e o fulano lá tá nos assistindo com, sei lá, o livro do, sei lá, um escritor, o Machado de Assis, cara, vai ficar estranho. Não, sabe? Não vai conectar uma coisa com a outra, uma realidade com a outra. Então esse já é um ponto de partida legal. Cara, hoje eu tive uma conversa muito legal com o Guri, exatamente sobre essas questões de fé, e eu coloquei isso para ele. Cara, qual é o pressuposto dessa nossa conversa? Tu tá partindo de onde? Eu tô partindo do campo da teologia, da Bíblia, daquilo que eu acredito. Tu tá partindo de onde? E aí ele parte um pouco do que ele acredita da Bíblia, que não é muito, mas também muito do que a ciência diz. E aí eu disse, aí a gente já vai ter alguns embates, a gente vai ter alguns problemas. Mas foi, cara, uma conversa muito boa, assim. Sim. Esse é um bom jeito da gente começar a conversar sobre as coisas de Deus, sabe? O fulano tem uma dúvida, o fulano tem uma divergência, o fulano levantou uma questão e eu não soube responder. Cara, a gente não precisa ter resposta para tudo, porque a gente não vai ter. Sim. A Bíblia não tem resposta para tudo. Ponto. A Bíblia não tem resposta para tudo e nem precisa para ser Bíblia, para ser a palavra de Deus, ela não precisa. Mas é muito bom a gente já começar a colocar as coisas no lugar. Tipo assim, levantou uma questão, teu colega lá. A Bíblia foi escrita, tá, beleza. De onde tu tirou? De onde tu falou? Quem falou? Uma questão muito, uns 6, 7 anos atrás era muito forte. Hoje eu não sei como é que anda. Livro de Enoque. Putz, cara, 6, 7 anos atrás isso explodiu na internet. O livro de Enoque, livro de Enoque, livro de Enoque, livro de Enoque. Tá, legal. Mas não tem como a gente falar de Bíblia e livro de Enoque. A gente tem que partir do mesmo pressuposto. Mas Judas citou o livro de Enoque. Realmente. O pessoal do Novo Testamento, o pessoal do primeiro século, aceitava o livro de Enoque como sendo um bom livro para ler. Não sei se eles criam que era inspirado, mas que eles aceitavam como uma boa leitura, aceitavam. Sim. Judas vai citar. Porém, se eu quero falar de Bíblia, então os dois lados têm que partir do mesmo pressuposto. Bíblia. É o que Jesus faz com esse cara. O que está escrito?
e o cara sabia o que estava escrito. Como tu interpretas? Esse é o ponto. A interpretação. Segundo pressuposto interessante também, né? Uhum. Tipo, qual que é ele tá pegando o ponto de vista, né? Já tirou tudo que tá fora da Bíblia na primeira. Na segunda, como tu interpretas. Uhum.